Procuramos nas últimas horas um especialista da Casa da Cultura de Marabá. A Casa da Cultura é referência nacional e internacional na área de pesquisas e está com um trabalho chamado Projeto Itacaiunas, que está na 4ª etapa e já dura quase 10 anos. O projeto visa mapear e apresentar diagnósticos sobre a situação desse rio tão importante para Marabá, mas que está passando por uma situação delicada. O trabalho que a gente desenvolve no rio Itacaiunas, ele tem um cunho principal que é o científico, né? E esse cunho científico ele vai trazer alguns alertas, como foi o que a gente viu aí no começo do ano, meados do ano, de acordo com as etapas do projeto. O projeto Itacaiunas ele já teve uma extensão aí dentro de Itacaiunas de cerca de 400 quilômetros, ou seja, a gente já foi de Marabá, percorrendo o rio, até Água Azul do Norte, né, onde se encontra a nascente do rio no eixo principal. Né? E a gente percebeu que, bom, como as fotos já retrataram em vários locais, que o rio está praticamente morto no seu eixo principal. Por quê? Porque os seus afluentes, que são os rios pequenos que alimentam Itacaiunas, eles não estão mais jogando água, né? O fluxo está tão pequeno que chega a ter uma lâmina aí de 2 centímetros no período de verão, como você falou. O período de verão que a gente passou e tem passado está tão intenso que o rio chegou a secar mesmo, né? Não só o rio, mas os açudes, os lagos que estão no entorno. Então é um problema assim, eu vejo duas situações. Na pesquisa que a gente tem feito, ela identificou duas situações. Um problema a nível global, que é uma coisa mais preocupante, que é a vegetação como um todo, que é o El Niño, que são alguns fenômenos de climatologia a nível mais regional e até nacional, né? E um problema local, que a gente vê que tem condições da gente estar atuando e que são graves, que é principalmente a destruição da vegetação ciliar, né, que é aquela mata que circunda os rios, né? Isso aí tem se intensificado cada vez mais. A gente vê as pastagens e as áreas de habitação chegando mesmo até a margem do rio. O outro problema, a própria degradação no sentido da fauna. A fauna está completamente comprometida, principalmente nas áreas que estão fora das unidades de conservação, que são a grande maioria, né? O rio, aos finais de semana, a gente percebeu que uma grande quantidade de pessoas, até da zona urbana, vão para a zona rural fazer caça, pesca, né? Brincar no rio. Então o rio, ele é um momento de lazer, mas também serve de sustento e até para a prática de caça e pesca, né? E aí esses processos se intensificam. O rio realmente tem sofrido muito. O que fazer para mudar esse quadro? A diversidade de ações de degradação que foram feitas, ela vai também, em contrapartida, necessitar de uma diversidade de ações que vão contribuir para a continuidade desse rio. O rio está numa condição crítica, né, em termos ambientais, principalmente de fluxo e de vazão de água. Mas, analisando o fenômeno físico, que é a vegetação, a fauna, a flora, isso precisa de uma ação conjunta. Para o rio em si melhorar o seu nível de água, a gente precisa trabalhar no contexto de bacia. Todo o rio ele tem uma bacia, né? Ou seja, são todo o conjunto de córregos e rios que alimentam o rio principal, que nesse caso nosso aqui é o rio Itacaiunas, né? Então a gente precisa trabalhar em 18 municípios. A gente já identificou que a bacia do rio Itacaiunas ela suporta aí pequenos afluentes em 18 municípios. Então a gente pensou já na ideia de criar um comitê. A gente está conversando com o pessoal do ICMBio, principalmente da Universidade Federal. Estamos trabalhando junto para tentar criar um comitê de bacia e começar esse trabalho em todas as cidades. Não adianta só Marabá começar a trabalhar com o rio. Nós temos que ter ações em vários outros municípios do mesmo jeito que elas aconteçam aqui. E aí é junto com o SEMA, é junto com o IBAMA, é junto com esses órgãos competentes e também com a comunidade, principalmente. Como é que o cidadão comum pode ajudar, Bruno? O cidadão comum pode ajudar principalmente nas suas atitudes em casa, né? Não jogando lixo nas ruas, não colocando fossas dentro das unidades de esgoto que não tem, né? Isso aí vai cair direto no rio. A gente sabe que ainda não temos um sistema de tratamento de esgoto atuante, né? Não temos nenhum sequer. Todos os nossos dejetos são jogados nos rios, principalmente aqueles que vão na nossa pia, do nosso banheiro. Então podemos começar com diversas ações: economia de água, redução de descartáveis, começar a reciclar o que a gente utiliza, não fazer queimada,
que aqueles pequenos lixinhos que são queimados no terreno das pessoas, um a um, vai gerando uma grande quantidade de fumaça, e isso vai contribuir, ou seja, prejudicar o fluxo de chuvas da região. Nós estamos vivendo praticamente na zona urbana de Marabá um fenômeno que é a ilha de calor, né? E essa ilha de calor é justamente a falta de vegetação, a quantidade de pequenas queimadas, enfim, os problemas são grandes. E são ações que as pessoas podem ter a curto prazo. E aí necessita de muita educação ambiental, principalmente nessas áreas que estão sendo invadidas, né? A gente tem um problema grave hoje em Marabá, que é a quantidade de invasões que nós temos na malha, no tecido urbano. Em todos os lados do nosso município a gente está tendo um processo intenso de ocupação. E isso aí precisa ser barrado urgentemente, né? Porque está virando um comércio e as pessoas estão chegando até as margens dos rios mesmo, e degradando tudo justamente para segurar o seu lote, né? E aí complica mais a situação ainda.